Boa tarde, gente. Estou aqui esperando o pessoal entrar para a gente começar. Mas já vão me dizendo aí se vocês estão me vendo direitinho, se a voz está tudo certo, que já já a gente começa. Me deem um retorno. Tudo perfeito, Valéria. Obrigada. Ok. Então acho que está tudo certo. Bem, acho que ainda falta o pessoal entrar, mas acho que a gente já pode ir conversando um pouco, né, sobre o que a gente falou ontem dos materiais. E aí, de acordo com que as pessoas forem entrando, cada um vai falando um pouquinho do que pensou, do que separou. E aí eu pensei em mostrar primeiro o que eu separei para vocês, e aí depois vocês vão me mostrando, seja por vídeo, seja por foto, como vocês preferirem. Era legal a gente ver o material um do outro, né, para a gente poder conversar, para poder dar opinião. Deixa eu admitir Clarissa aqui. Deixa eu ver o que estão falando no chat. E aí, eu trouxe algumas coisas que eu separei para fazer o material. Eu estou com ideia na cabeça de acessório, mas aí eu vou contar para vocês mais próximo do desenho. Mas eu separei basicamente esse pedaço de papelão aqui, de uma caixa da minha mudança que ainda sobrou. Deixa eu aceitar Ana Clara. Eu separei esse pedaço de papelão, separei uns pedaços de EVA, umas sobras de um material. Tem umas peças que eu faço, e aí sempre tem essas sobrinhas. Aí eu separei uma sobra desse dourado e, deixa eu tirar aqui, uma sobra desse amarelo, dourado e amarelo, porque eu quero ver se eu faço alguma coisa com esses dois tons. E também um diadema. Eu provavelmente vou fazer um diadema. Eu separei um diadema, EVA e papelão. Esses três eram coisas que não... Esse aqui, na verdade, estava sobrando, voando por casa, né? Mas esses dois não eram de sobras. E aí, claro que a gente pode usar outros materiais, não adianta isso, e depois eu vou mostrar para vocês também os materiais que eu vou usar para confeccionar, não só os materiais que eu vou usar para fazer a peça. Mas, basicamente, eu estou com papelão e EVA. E aí, eu queria saber de vocês o que é que vocês estão pensando. Que materiais vocês pensaram em separar? Se já separaram e quiserem mostrar, vai ser massa. E se não separaram ainda, mas tem uma ideia, assim, tipo, eu ainda não separei, mas eu sei que tem um papelão aqui em casa também, que é o que eu pretendo usar. Queria ouvir vocês um pouquinho agora. Oi, tá escutando? Estou sim, Valéria. Boa tarde. Olha, boa tarde. Não tive muito tempo, tá? Então, assim, eu abri minha caixinha aqui de Pandora, que eu digo que é meu barracão, é uma caixinha. Aí, esse aqui é um negocinho de botar mini bolo. Já Certo. viu? Aí eu olhei, assim, aí eu vi essas bolinhas de acrílico, de fazer bolinha personalizada de Natal. Aí eu pensei assim, de botar, colar aqui e aqui botar assim, fazer um broxinho de carnaval Certo. e botar aqui dentro, botar umas purpurinas, umas coisinhas assim bem. Como eu não tenho, aí eu tenho aqui umas coisas de carnaval, assim, umas peças, enfeitar com fitas. Estou E entendendo. tirar esse negocinho aqui de baixo, que aí fica assim, aí fica Peraí, fica um brochinho assim. Foi isso que eu pensei, assim, correndo. Eu estou adorando o caminho. E eu acho que para quem está dizendo que foi correndo, tá ótimo. Assim, com esses materiais, a gente vai pensar. Esse seu caminho já está massa, mas a gente vai pensando, desenhando, vendo como é que você vai utilizar. Mas eu adorei os materiais. Acho que dá para fazer muita coisa massa aí, viu? Verdade. Na verdade, eu queria que fosse alguma coisa, um prateadinho, mas prateadinho eu não tinha, então é esse aqui mesmo branquinho. Assim, foi Certo. assim. Mas dá para a gente É, pensar em pintar, talvez. Se tiver alguma tinta por aí, a gente pode pintar ele. Pode cobrir com tenho. papel dourado também. A gente pode pensar em só É, isso. eu tenho esse daqui dourado, que eu acho que vai ficar melhor. Cadê? Tem esses daqui que são dourados, é igual a esse, só que é menorzinho. Acho que vai ficar melhor. Pode ser. É.
Eu falo que eu tenho um mini barracão. Esse aqui ficou pequeno. Eu vou ver aqui. Vou abrir espaço para os outros falarem. Pronto, tá certo. Mas, de antemão, esses materiais estão ótimos. Vamos... Mais alguém fora a Valéria? Deixa eu ver. Xavier colocou aqui que tem papelão e pedaços de tecido. Ótimo. Com isso aí dá para a gente fazer muita coisa. Dá para fazer brinco, dá para fazer colar, dá para fazer diadema. Tipo, eu vou usar EVA, mas você super pode usar tecido. Vai dar certo, Xavier. Quem mais? Thaís Assunção. Eu não separei, mas tem papelão, cartolina, tecido e diversos glitters. Perfeito. Com isso aí já dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Só a gente parar um pouquinho, pensar, falar sobre criatividade, que é o que a gente vai falar hoje, mas isso aí já é suficiente, Thaís. Vanessa, também não separei, mas tenho miçangas, restos de tecido e umas folhas coloridas. Ótimo também. Dá para a gente fazer muita coisa com isso. Muita coisa. Se mais alguém tiver separado ou tiver pensado, fica à vontade. E tudo bem, EVA Sandra Lopes, tem o EVA preto e verde, base de brinco e uma argola de madeira. Massa, temos como montar um brinco bem legal aí, Sandra. Vamos pensar. Eu quero que vocês guardem esses materiais que vocês estão pensando, assim, cada um. Eu tenho papelão e tenho tecido, eu tenho argola e tenho base de brinco. Eu tenho folhas coloridas, então, tipo, guardem na cabeça de vocês os materiais que vocês sabem que vocês têm, porque é muito importante que a gente comece a pensar em criar a partir desses materiais. Então, vamos sempre guardar. Eu estou pensando, eu já estou pensando aqui no que eu vou trabalhar, pensando que o que eu tenho é EVA amarelo e dourado. Não tenho outra cor para fazer isso, entendeu? Então, eu vou compartilhar agora a tela para a gente começar a falar sobre criatividade. E, ainda assim, se alguém chegou depois e quiser falar os materiais que tem, fica à vontade. Deixa eu só abrir aqui a tela para vocês. Me avisem se está aparecendo o slide, por favor. Clarissa, tenho retalho de tecido, umas fitas e alguns tecidos de papelão. Perfeito. Com fita dá para a gente fazer muita coisa, com papelão dá para a gente usar como uma base para dar estrutura. E os retalhos de tecido a gente cobre para deixar bonito. Vai dar certo, Clarissa. Sim, Valéria disse que está aparecendo o slide, então vamos lá, né? Para o nosso segundo dia de aula, para falar um pouquinho sobre criatividade hoje. Deixa eu passar aqui. Criatividade não é um dom, é o uso estratégico das nossas referências. Então, eu trouxe essa frase hoje para a gente começar a nossa aula, para falar sobre essa ideia, que muitas vezes algumas pessoas têm de que criatividade é um dom. Criatividade é algo que simplesmente sai na gente, do nada, a gente levanta de um dia e começa a criar. Quando, na verdade, não é. Né? A criatividade, assim como várias outras coisas, a gente pode aprender a despertar ela, trazer ela. E existem métodos que ajudam a gente a compreender melhor como essas ideias surgem e ajudam essas ideias a surgirem também. Eu queria apresentar algum desses métodos para vocês, para que a gente possa começar a pensar em como a gente vai utilizar esses materiais para fazer os nossos acessórios. Vamos lá. Um primeiro método é o brainstorm, ou a tempestade de ideias, que é um método que parece bem simples, mas é muito interessante para a resolução de alguns problemas, por exemplo, como um nome, a criação de um nome de uma marca, a criação de um nome de um acessório, ou pensar em um acessório. E essa técnica, ela consiste... Deixa eu só beber uma água. Essa técnica, ela consiste em a gente jogar todas as ideias que a gente tem, sem muito julgamento, sem pensar muito. E ela também é uma técnica aqui de compartilhamento espontâneo de ideias, a fim de resolver um problema. E tem foco na quantidade, e não é que ela não tenha uma qualidade, mas a quantidade ela é muito importante na tempestade de ideias. Quanto mais pessoas presentes, são mais cabeças diferentes e mais ideias diferentes. E isso é massa, porque a ideia é que a gente tenha muitas ideias para depois selecionar o que é que a gente pode tirar dali. Então, é jogar sem medo. Nessa técnica, é muito importante também que a gente esteja livre de críticas,
Porque o ideal é que a gente não sinta vergonha de falar nossas ideias. Ah, eu quero... Vamos pensar no nome para minha loja virtual. E sai falando nome, sai falando nome. Ah, mas isso aqui não é bom. Não existe não é bom nessa hora. Tudo é bom, porque uma ideia vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra. E assim a gente vai construindo o caminho. E assim a gente vai construindo o caminho. Então, na hora de fazer a tempestade de ideias, é muito massa que a gente esteja livre de críticas, que a gente não fique com esse peso de que tem que dar uma boa ideia, sabe? A ideia é a que surgir. E aí a gente tem uma outra forma de despertar a criatividade, que é o painel semântico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o painel imagético dá a mesma coisa, deixa eu só admitir Poliana aqui. Mas, basicamente, é uma ferramenta feita de imagens, né? É usada durante o processo para alinhar as referências estéticas e simbólicas da produção, e é capaz de identificar o estilo e o público-alvo através dessas referências. Ou seja, o painel imagético ele é feito para a gente olhar e visualizar o que a gente quer dizer com aquilo, ou o que aquela marca, aquele produto, aquele acessório, aquela produção quer dizer. A gente acha que todo mundo já escutou aquela frase que uma imagem vale mais por 1000 palavras. É basicamente isso. A gente usa as imagens para falar por nós. E no painel imagético, a gente pode se utilizar em várias coisas, não só para criar um acessório. Eu posso fazer um painel para me ajudar a criar um acessório. Eu posso fazer um painel para ajudar vocês a entenderem qual é a ideia de um acessório. Tudo vai depender do que eu quero, mas o painel pode servir de várias formas para despertar a nossa criatividade. E aí eu trouxe uma coisa aqui para a gente brincar, vamos dizer assim. Eu tenho um painel, um mini painel aqui de referências. Só um minutinho que passou. Aqui. Eu tenho um mini painel de referências. E o que é que eu queria de vocês? Que vocês olhassem essas imagens e me dissessem a que vocês associam elas. Vocês veem que de um lado tem algumas imagens e do outro lado tem alguns produtos. E aí eu queria que vocês me dissessem, vendo todas essas imagens aí que vocês têm nesse primeiro momento, qual desses produtos vocês acham que corresponde a esse painel? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Deixa eu ver aqui. Macramê. Xavier. Massa. A número 2, né? Que seriam os vasinhos de macramê. Deixa eu ver aqui. Se teve mais gente falando. Número 2, Thaís Assunção. Valéria Macramê. Perfeito. Clarissa também, número 2. É isso mesmo. O produto que foi associado a esse painel são os vasinhos, né, que estão dentro do macramê. E aí a ideia do painel é essa. Vocês veem referências e daí vocês imaginam qual é o produto. Isso serve tanto para um produto que já existe, quanto para um produto que a gente quer criar. Um exemplo, vou criar um acessório para a oficina, só podia ser de Pernambuco. Oficina de adereços carnavalescos. Quando eu penso em carnaval, eu penso em quê? Coloca essas imagens no lugar. Nossa, quando eu penso em Pernambuco, eu penso em quê? Coloca essas imagens no lugar e olhando para essas imagens, vocês vão conseguir despertar uma criatividade, despertar as referências e tirar dali, seja de maneira literária ou abstrata, algum elemento visual que vai ajudar vocês na criação desse acessório. Vamos para o próximo. Deixa eu só passar aqui, que está meio lento hoje. Deixa eu só aceitar aqui 2 pessoas. Tem 2 pessoas pedindo para entrar. Ai. Admitir. Pronto. Não está passando. Deixa eu ver. Pronto, agora passamos. E esse segundo painel, a que produto vocês associam? Me mandem aí no chat, por favor. Eu penso em alegria em um escape de vida cotidiano. Xavier, tu falar isso do carnaval, quando tu pensa em carnaval? Verão. Valéria Moraes, isso. 3. Massa, Xavier, e é isso, sabe? Porque quando a gente constrói também
com o que a gente pensa, a gente dá a nossa cara para o acessório também, porque a gente pode dizer assim, é carnaval, então eu pego várias fotos aleatórias de carnaval, mas o que é carnaval para Xavier? Então você vai colocar isso também no seu painel imagético para construir o seu acessório. Thais Assunção colocou 3, Antônia 3, Larissa 3, Sandra Lopes, verão colorido, isso mesmo. E aí, vocês falaram 3, o acessório 3, né? Na verdade, a peça 3, que é o biquíni. E mais uma vez está correto. E é massa como ver como o painel imagético funciona. Ele associa a gente, ele leva a gente para algum caminho. Deixa eu ir para o próximo. E agora, olhando essas imagens, a que produto vocês associam? O 4 vai acabar sobrando, né? Vai ser por eliminação, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Thais Assunção, 4. Deixa eu admitir Lívia. Cleidson, 4. Larissa, 4. Galera, vocês estão ótimos em... Ai, eu acho que eu recusei a entrada de alguém sem querer. Espero que a pessoa entre novamente. Se vocês puderem colocar no grupo do WhatsApp que se alguém foi recusado, entre de novo, porque eu não consigo movimentar o WhatsApp agora, eu acho que eu posso ter recusado alguém sem querer. Mas vamos lá, 4, é isso mesmo, né? Quando a gente olha esses acessórios, a gente olha essas pedras, a gente olha esses incensos que trazem uma coisa de energia e vibe positiva, a gente automaticamente associa ao acessório 3. Veja como, não necessariamente, a gente precisa colocar a coisa direta para associar. Eu preciso colocar só se eu botar um colar, que eu vou saber que é o número 4. Não, o que é que o colar me lembra? O que é que essas pedras me lembram? Xavier falou agora, né? Carnaval me lembra um escape, é isso. Tipo, esses cristais me lembram tranquilidade. Então, não necessariamente eu preciso colocar no meu painel imagético só colar porque é colar. Sabe? Só a linha porque é um macramê. Eu posso colocar coisas que representam o sentido que aquilo traz, a sensação que aquilo me traz. Deixa eu passar. E só sobrou um, né? Eu vou perguntar para vocês, mas por eliminação, esse último seria o número 1. Acredito que vocês concordem, né? Ai, só um minutinho aqui. Valéria, sim, é isso. E aí eu trouxe essa atividade para mostrar um pouco para vocês como o painel imagético, ele leva a gente para algum caminho. Assim como ele levou a gente para o caminho dos acessórios, ele também pode levar a gente de descobrir qual era o acessório, ele também pode levar a gente para o caminho de construir um acessório. Porque se eu mostro esse painel para vocês, se eu mostro esse painel para vocês, e digo, agora construa um acessório, levando em consideração o que vocês estão vendo. Por esse painel, obviamente, qual a cor do acessório que vocês escolheriam, levando em consideração esse painel? Provavelmente seria laranja, seria marrom. Deixa eu ver aqui, tem gente falando. Esse painel 4 me dá a sensação de espiritualidade. Tá vendo? É isso. Nem sempre o painel vai falar sobre o que você vai fazer, mas vai lhe trazer uma sensação que vai levar à construção de alguma coisa. Eu estou achando muito legal, Xavier, a forma que você está pontuando as sensações que você sente, não necessariamente o que você está vendo, né? Tipo, esse painel me lembra um tecido laranja, esse painel me lembra... Não, esse painel me lembra a espiritualidade, esse painel me lembra a fuga, porque são essas sensações que geram na gente um conhecimento. Deixa eu dar uma passadinha aqui agora. Mapa mental. Vamos para o mapa mental. O mapa mental é uma das ferramentas que eu adoro também, porque nele a gente pode usar não só imagens e não só palavras, a gente pode misturar os dois, o que é massa. E porque no primeiro momento, quando a gente fala de tempestade de ideias, a gente tem a sensação de bagunça, né? Tipo, eu falo tudo, eu jogo tudo e eu vou tirar alguma coisa que vai servir dali. E não tá errado, tá massa. Mas quando eu preciso botar aquilo em prática, eu preciso organizar. E o mapa mental é uma ótima ferramenta para isso, porque ele organiza e direciona, ele dá um caminho para a gente. O mapa mental é a maneira mais simples de entender um tema, utilizada para selecionar as informações mais relevantes dentro desse tema, construído em forma de diagrama,
contém elementos visuais que ajudam a direcionar a ideia de quem faz e de quem utiliza. Então, o mapa mental, assim como o painel semântico, ele não serve só para quem está fazendo, só para quem, mas também para quem vai ver aquilo ali. Eu posso fazer um mapa mental para direcionar vocês a um caminho que eu quero que vocês sigam, e vice-versa. Quando a gente pensa em um mapa geográfico, vamos dizer assim, a gente pensa que qual é o sentido de um mapa geográfico? É localizar a gente, certo? Direcionar, seja para ir a algum lugar, ou seja para entender onde aquele lugar fica. O mapa tem o sentido de ajudar a gente a se achar. A mesma coisa tem o sentido do mapa mental. Ele direciona a gente para o caminho e ajuda a gente a se achar. Agora, vocês estão numa oficina de adereços, vocês têm materiais, alguns têm papelão, alguns têm fita, alguns têm lantejoulas, alguns têm papelzinho de forminha. Vocês têm vários materiais, vocês têm um tema, afinal, é só podia ser de Pernambuco, e vocês precisam construir um acessório nessa temática. Então, o mapa mental vai ajudar vocês nisso. A gente vai descrevendo Pernambuco, o que é que eu lembro de Pernambuco, acessório, o que é que eu tenho de acessório, opções, o que é que eu posso construir com argola de brinco, o que é que eu posso construir com papelão, o que é que eu posso construir com diadema. Então, a ideia do mapa mental é muito massa para ajudar a gente a direcionar os nossos pensamentos e pensar de acordo com o que a gente tem, porque a gente vai anotar as coisas que a gente tem. Não adianta a gente fazer um mapa mental e dizer assim, ah, massa, mapa mental, acessório carnavalesco, vou construir uma ombreira. Uma ombreira tem tudo a ver com o que eu quero construir. Mas eu tenho opções para fazer uma ombreira em casa, então eu tenho que construir esse mapa pensando no que eu já tenho. E agora eu tenho um pedido para vocês, que é para a gente construir um mapa mental. O que é que eu queria pedir para vocês? Que vocês parem um pouquinho. Quem tiver no computador e achar mais rápido, mais prático, abrir um Canva, um Illustrator ou um Word, enfim, o programa que se sente melhor, e quiser fazer esse mapa mental, vai ser muito legal, é muito importante para o desenvolvimento do nosso acessório. O que é que eu quero que vocês botem basicamente? Acessório, os materiais que vocês têm listados e as opções que vocês podem fazer com isso. Com esses materiais, eu estou pensando em fazer um colar, eu estou pensando em fazer um brinco, eu estou pensando em fazer uma ombreira, estou pensando em fazer uma pulseira. Eu quero que vocês construam um caminho no mapa, dizendo que vocês já estão pensando em construir de acordo com o que vocês têm. E aí eu falei para quem está no computador e acha mais simples fazer no computador, e para quem não tiver no computador, tiver no celular, por exemplo, uma folhinha de papel, não tem muito mistério não. Anotar o caminho do que vocês estão querendo fazer. Por que eu estou pedindo isso? Isso vai ser muito importante para a gente. Deixa eu aceitar a lei. Isso vai ser muito importante para a gente construir o nosso acessório, para eu entender o que vocês estão querendo fazer, para eu poder ajudar vocês na construção do acessório e para vocês também entenderem. E aí, deixa eu interromper, na verdade, vou deixar o compartilhamento. Então, eu quero que vocês façam isso, e eu pensei em deu um probleminha aqui, só um minuto, gente. Eu queria que vocês fizessem isso agora, se não fosse pedir muito. E aí eu pensei em dar um intervalinho. E vocês constroem esse momento, constroem esse mapa mental. E quando a gente voltar, vocês me falam onde vocês chegaram com esse mapa. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Só um ponto. Sim, Thaís respondeu assim. Eu vi que algumas pessoas entraram agora, né? E aí eu estou pedindo uma atividade. Eu fiquei pensando em só relembrar como fazer o mapa mental para que quem entrou agora não fique perdido. Se vocês não se incomodarem, eu vou dar só uma repetidinha nisso, tá? Eu ia pedir exatamente isso, que eu entrei agora e ainda estou tentando me situar. Ah, massa, sem problema, Paula. É Paula, né? É, Pronto, dando uma breve resumida, a gente falou sobre os acessórios, sobre os materiais, o que é que a gente tem. Inclusive, se tu quiser dizer o que é que tu separou, fica à vontade.
E, para além disso, a gente combinou de construir um mapa mental. E o que é um mapa mental? É quando a gente organiza os nossos pensamentos para direcionar o que é que a gente vai construir. Um exemplo, eu tenho um acessório, eu mostrei para o pessoal o que eu separei. Eu separei um pedaço de papelão de uma caixa, separei umas sobras de EVA, amarelo e dourado, que eu tinha aqui, e um diadema. E aí, o que é que eu faço para construir meu mapa mental? Eu coloco lá acessório, oficina só podia ser de Pernambuco, então eu vou colocar Pernambuco e vou colocar quais opções que eu tenho. Eu tenho papelão e tenho EVA. E aí lá você vai colocar as coisas que você. Deixa eu aceitar a Isabela Souza aqui também. Nesse mapa mental, você vai colocar quais são as opções que você tem, entendeu? Tipo, com EVA eu posso fazer colar, eu posso fazer brinco, eu posso fazer anel. Com a temática Pernambuco, eu posso fazer um sol, eu posso fazer um mar, eu posso fazer uma sobrinha de frevo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu decidi que eu estou querendo fazer um colar que tem a ver com sol, um colar que tem a ver com frevo, uma pulseira que tem a ver com as cores da bandeira, sabe? Não precisa decidir exatamente o que você quer, mas colocar uma direção, pelo menos escolher o sentido que você vai seguir. E aí é isso que eu pedi agora, que a gente fizesse um mapa mental rapidinho, e aí pode ser, se você tiver no computador, pode ser no Word, pode ser no Canva, pode ser onde você quiser, mas pode ser também numa folha de papel, só escrever, sabe? E você depois pode falar para mim, não necessariamente precisa mostrar. Mas aí eu queria que vocês fizessem esse mapa mental. Vocês acham que rola? Rola sim, tranquilo. Massa. Thaís já tinha respondido que sim, Sandra também. Mais alguém entrou agora, eu acho que foi Isa. Isabela, se eu não me Oi, engano. Rai, foi. Meu computador não estava abrindo, eu tentei, que só demorou que só eu só consegui entrar agora. E tu pode explicar rapidinho de novo? Pronto, posso sim, sem problema. No caso, Isa, eu pedi para a gente fazer um mapa mental, sabe? Sim, sim. A ideia é que vocês façam um mapa mental. Eu não sei qual. Tu separou algum material para hoje? Não, ainda não, porque como eu falei com tu, eu perdi a última aula e só peguei teu áudio à noite, né? Aí eu vou dar uma olhada aqui e separo. Não, sem problema. Mesmo que você não tenha separado, mas se você já tiver alguma coisa em mente, já serve, sabe? Você pode dizer assim: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho fita. Teve gente que disse: eu tenho fita, tenho tecido e tenho base de brinco. Se você já tem uma ideia na cabeça do que você tem, já dá certo, sabe? E aí você Certo, é upcycling, né? Isso, exatamente. É para usar coisas que você já tem em casa. Não que você só possa usar coisas que você já tenha, mas tenta ter pelo menos dois materiais que você pegou que já estavam em casa, sabe? Aham, ok. Aí, basicamente, é para vocês me mostrarem, assim, que caminho vocês estão indo. Dizer, no mapa mental, colocar acessório, Pernambuco, que é a nossa temática, e colocar o que vocês têm e o que vocês acham que dá para fazer com os materiais que vocês têm. Deu para entender? Deu sim. Massa. Pronto, a gente vai dar um intervalo para vocês poderem fazer isso. E aí, quando a gente voltar, a gente fala um pouco, vocês falam um pouquinho de que caminho vocês estão querendo seguir. E aí a gente vai entrar em um breve passeio por Pernambuco, para dar uma inspirada em vocês. A gente deixa para quando voltar do intervalo, beleza? Vou encerrar aqui, já já coloco no grupo de novo. Para quem está entrando agora, a gente está voltando no intervalo. Eu estou salvando os mapas mentais de vocês aqui, que estão sendo enviados no grupo. E quando entrar o resto do pessoal, a gente começa. Só uns minutinhos. Eu estou recebendo todos os mapas, estou adorando. Inclusive, eu já estou organizando aqui para colocar para a gente, para todo mundo visualizar. Eu acredito que não seja um problema, já que vocês enviaram no grupo, mas aí eu vou perguntar no chat para ter certeza se eu posso mostrar o mapa de vocês aqui na aula. Me respondam quem mandou, se eu posso colocar aqui, que aí a gente vai conversando sobre. Eu estou adorando que tem mapas que não só tem palavras como desenhos. Então, quem mandou, me manda a respostinha aqui, se eu posso mostrar aqui na aula.
Tô falando de novo, porque Xavier entrou agora e ele foi um dos que mandou. Eu estou salvando os mapas de vocês aqui e vou mostrar aqui na aula. Eu estou perguntando se eu posso para vocês mostrar aqui. Acredito que não é um problema, já que está no grupo, mas só para confirmar. Vocês me mandam no chat se eu posso mostrar. Falando para a Luana, que entrou agora também, eu estou organizando os mapas que vocês me mandaram no grupo para a gente voltar para a nossa aula, tá? Acho que já entrou a maioria do pessoal. Estou só organizando os mapas mesmo para poder mostrar aqui e a gente começar. E aí, se alguém tiver feito e quiser mandar também lá no grupo, vai mandando, que eu estou organizando aqui para mostrar. Enquanto eu organizo o mapa de vocês, eu tinha perguntado à Isa, né, se ela tinha separado alguma coisa. A Paula também acabou chegando depois. Tu chegou a separar algum material ou a pensar em algum material? Eu? Sim, é porque no início É, a gente mostrou um pouquinho dos materiais que a gente tinha separado. Eu falei também o que eu tinha separado. E aí, só para saber se tu separou alguma coisa também, ou se está pensando em alguma coisa. E se não tiver, também tem problema, não. separei sim, tem umas estrelinhas de EVA com glitter aqui, que eu tinha usado numa decoração para o meu quarto, não foi nem nada de acessório. E tem papelão, né, normal, que eu posso usar para fazer alguma base, que eu tô pensando em alguma coisa para cabeça, então tem que ser estruturada. E uns diademas e base de brinco também. Então, ainda não sei o que eu vou fazer, mas é algo ou de cabeça ou de orelha. Ótimo, vai dar certo. Com o que você tem aí, dá para fazer alguma coisa, com certeza. É isso aí. Eu estou já terminando, é porque eu estou salvando os mapas de vocês. Tem alguns que estão virados de lado, aí eu estou virando do jeito certinho para a gente poder visualizar bem. Rapidinho, só falta mais um. Pronto, acho que agora a gente consegue mostrar os mapas de vocês. Eu vou começar pelo de Xavier, que foi o primeiro que enviou. Dá uma olhadinha no teu mapa. Vamos juntos. Eu acho que é esse aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, tá bom? O mapa de Xavier. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá um pouco lento aqui. O mapa de Xavier? Para mim ainda não apareceu aqui. Sim, sim, sim. Vocês estão vendo, mas quem não vê sou eu agora. Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo, né? Xavier colocou. Eu abri aqui sem ser no compartilhamento. Brinco, colar, diadema, papelão, EVA, tecidos diversos, carnaval, alegria, dança, laúça, adereços, fantasia, macramê. E aí eu achei massa que, além disso, ele também colocou referências de estrelas, de imagens, junto com o que ele escreveu, sobre o que ele está pensando, e chegou no urso, né? Eu não sei se é uma mistura, a referência da laúça com o urso geométrico. Eu achei muito massa. Se tu quiser falar, Xavier, sobre que caminho tu está indo, mas eu particularmente gostei bastante. Boa tarde. Boa tarde. Eu pensei no urso, porque é o foguete que eu mais me identifico, que eu mais gosto. E aí eu queria transformá-lo ou num colar, um pingentezinho, ou num brinco. Por isso que eu fiz um pequeno ali, que seria o brinco, e o grande, geométrico, seria o colar. E aí tu mostrou uns painéis, e aí eu me interessei por um macramê. E aí eu Massa. fiquei pensando que o colar poderia ser feito no estilo macramê. Hum, E aí também eu tava pensando, se for fazer o brinco,
eu ia usar o tecido para fazer ele. E eu ia fazer ele não chapado, tipo plano, sabe? Eu tava pensando em fazer ele como se fosse uma cabeça de urso, só que em miniatura. Entendi. Entendi. E aí tu vai usar o tecido para criar um pingente, não é isso? Pelo que eu tô entendendo? É a textura a pele, no caso do urso e tal. Para Massa. dar contraste, essas coisas. Massa, eu gostei muito da ideia. Eu já estou animada para ver esse acessório aí, de verdade. Gostei muito que vocês não só fizeram o mapa, como já pensaram, porque se tivesse chegado num caminho só de tipo, eu vou fazer um colar, já era massa, mas tu já trouxe o que tu quer fazer. Tu já fez uma coisa que a gente vai falar na frente, que é do desenho. Tu já passou isso à frente, tu já fez o desenho. Valeu, muito obrigada, Xavier. Nada. Deixa eu tentar compartilhar de outra pessoa agora. Quem foi outra pessoa que me mandou? Sandra me mandou também. Posso compartilhar o teu, Sandra? Sandra já tinha dito que sim, não foi? Vou compartilhar aqui, então. Só um minuto. Está aqui na frente. Eu vi que Sandra colocou mapa mental, acessórios, brinco, Pernambuco, carnaval, frevo, sol, mar, bloco de carnaval, cores de frevo, brinco, base de brinco, EVA verde e preto, e tu desenhou o Homem da Meia-Noite, ou seja, perfeito, as cores dele, né? O que mais tu colocou? Eu acho que é franjinha de linha amarela, tesoura, pistola de cola quente, massa. Tu pensou não só nos materiais que tu tem para usar, mas também no que tu vai precisar para produzir, né? Se tu quiser falar também um pouquinho, Sandra, do que tu tá pensando, fica à vontade. Sim, na verdade, eu adoro o homem, né? O homem da meia-noite. E aí, é tanto que eu estou fazendo as artes do homem, e aí eu tenho um monte de EVA, porque eu sempre fiz meus adereços, e aí sai tudo do meu jeitinho, né? Não sai nada perfeito, mas é carnaval e está valendo. E aí me deu a ideia de fazer um brinco do homem, só que quando eu comecei a fazer, aí já dá vontade de fazer outras coisas. Aí por isso que eu coloquei a sombrinha como outra oportunidade e o farol de Olinda, só que não nas cores do farol, branco e preto. Seria o farol nas cores da sombrinha de frevo. Entendi, que massa, entendi, gostei. Acho que pode ficar bem bonito. Gostei mesmo. Uma coisa diferente, né? Uma coisa que não é bem comum, é isso. Exato, arrasou, Sandra. Eu tô encantada, imaginando todas as acessórios de vocês, sério. Obrigada, Sandra. Deixa eu ver quem mais. Quem também mandou foi Thaís. Thaís, eu posso mostrar o teu mapa? Pode. Pronto, vou compartilhar aqui, sim? Só podia ser de PE, que massa, adorei a arte. Acessórios, brincos, sol e chuva, colar com penduricalho, sombrinhas de frevo, laúça, sol, gaia, chuva, objetos, cartolina, glitter, tinta guache, papelão e tecido. Massa. Tu quer falar um pouquinho, Thaís, do que caminho tu tá querendo seguir? Então, como eu não tenho tantos objetos assim, aí eu pensei em que eu poderia como eu poderia utilizá-los, né? Aí eu pensei em brincos, eu tenho outros acessórios, outros objetos aqui em casa, também posso comprar. E aí eu pensei num brinco que poderia representar essa bipolaridade de Pernambuco. Aí eu também pensei num colar com penduricalho sobre coisas que acontecem no carnaval, sabe? Entendi. E aí eu pensei nisso, em colocar ele um pouco maiorzinho e algumas coisinhas que representem o Carnaval do Pernambuco pendurados, com bastante brilho, que eu gosto.
E eu adorei as palavras que representam, porque é bem isso mesmo, Carnaval de Pernambuco. Arrasou, Por isso que eu Thaís. coloquei. Obrigada. Arrasou mesmo. Estou animada. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu abrir aqui. Quem me mandou também foi Paula. Paula, posso compartilhar? Cadê Paula para dizer para a gente? Eu não estava conseguindo ligar o microfone. Ah, tá bom. Posso compartilhar? Pode sim. Pronto. Deixa eu ver aqui. Paula, compartilhar. Vamos lá. Paula, adereço de carnaval, Pernambuco, frisou as cores, blocos tradicionais, papelão, elástico, adereço de cabeça, retalhos coloridos, fita de cetim, EVA com glitter, ou seja, tem material para dar que sobra aí para fazer acessório. Me fala um pouquinho do que você está pensando. Eu fui jogando tudo que estava na cabeça, porque para mim mapa mental é isso mesmo, é fazer, botar tudo até ver sair alguma coisa. E eu pensei no adereço de cabeça, porque como eu tenho cabelo cacheado, é difícil para mim, e eu não gosto de prender, é difícil para mim usar tiara. E aí eu queria alguma coisa que fosse confortável no meu cabelo e na minha cabeça, mas que não fosse uma tiara. Por isso eu coloquei o elástico ali, que talvez eu tente encaixar. As cores também para eu ter em mente, porque eu não sou uma pessoa muito colorida, então eu tenho que lembrar de encaixar elas. E os materiais que eu tenho por aqui, que é para ver o que eu posso utilizar para poder fazer o adereço. Total, massa. Vamos conversar sobre isso, inclusive, porque não nessa, mas a gente vai ter uma aula que é sobre a identificação dos problemas. Você falou uma coisa aí, a tiara não me favorece, né? Eu prefiro elástico. Então, vamos pensar numa forma massa de usar esse elástico para que fique confortável em você. Vai ser massa. Deixa eu agora fechar aqui as apresentações de vocês e compartilhar a minha também, né? Meu computador, o bichinho tá meio lento, que é muita coisa para ele, mas vai dar certo. Quando que eu for fechando aqui, ele vai melhorando. Só um minutinho para eu compartilhar o nosso slide de novo. Ó, muito massa a participação de vocês, ver que vocês estão pensando já nos acessórios, estão à frente, inclusive, e a gente está conversando aqui sobre o mapa mental, vocês já estão desenhando, pensando em cores, pensando em tudo. Tá muito massa mesmo, eu estou sentindo que vai sair muita coisa bonita daí. Deixa eu compartilhar agora a minha tela. Só um minutinho. Eu estou vendo que mais gente mandou o mapa mental. Eu não queria deixar ninguém de fora. Vocês se importam se eu abrir mais um aqui? Deixa eu ver quem foi que mandou. Luana, Vanessa e Larissa. Eu acho que eu posso abrir até pelo WhatsApp aqui mesmo, né? Para ser mais rápido. Deixa eu ver. Pronto, então só um segundinho que eu vou baixar para abrir o mapa das outras pessoas, tá? Rapidinho. Gente, estou aceitando todos vocês. Tivemos um pequeno imprevisto aqui. O computador deu um probleminha, mas voltamos. E aí a gente já tinha. Acho que todo mundo entrou. Se não entrou, vou adicionando aos poucos, né? Acho que agora vai. A gente já tinha visto o mapa de algumas pessoas, né? Bem legal que vocês estão pensando e produzindo. Aí eu vou abrir novamente compartilhar na tela o mapa de vocês. Eu juntei tudo, aproveitei que o computador reiniciou para organizar os mapas. Me avisem aí se vocês estão vendo o mapa de Xavier, que foi o primeiro. Aí, quem já falou, eu vou só passar, para caso alguém não tenha visto, veja, todo mundo veja o mapa de todo mundo. Mas aí, quem não falou ainda do seu mapa, a gente vai falando, né? Porque estava bem interessante.
Deixa eu ver aqui no chat. Sim, Valéria também sim, Sandra sim. Pronto, esse foi. Aceitando Poli e Thaís. E explicando novamente que a gente teve um probleminha, tá voltando. Aí eu vou mostrar os mapas novamente e vou pedir para quem não tinha explicado ainda explicar novamente, explicar pela primeira vez, na verdade. Esse foi o de Xavier, que ele falou para a gente. Esse aqui, eu acho que foi de Valéria ou de Sandra. Eu lembro que esse aqui também já foi explicado, né? Do colares, das letrinhas. Estou passando. Esse eu acho que a gente parou nesse aqui. De quem é esse mapazinho aqui? Mapa mental, carnaval, acessório, brinco, base de doce, papel 180 gramas, pedras e fitas. A dona ou o dono desse mapa está aqui, Valéria. Quer falar um pouquinho do que é a tua ideia? Oi, Rayane. Oi. Assim, em vista do que eu tenho aqui, a princípio eu tinha te mostrado outros materiais e eu tinha pensado em fazer um broche. Aí depois eu pensei em fazer um brinco com uma base de doce menor e papel, que eu tenho muito papel aqui, que eu faço algumas coisas com papel. Aí eu tenho papel, aí estou vendo, né? Se eu consigo usar as cores de Pernambuco no papel, e pedras e fitas para poder fazer. A princípio eu tinha pensado de fazer, com essa base de doce, estilizar uma sombrinha de frevo com as cores, mas não deu muito certo, não ficou bonito, não. Enfim, mas enfim. Mas vamos seguindo, porque todas as ideias são boas. Eu acho que um brinco com aquela base de bola pode ficar muito legal também, uma coisa mais pendurada. A ideia que tu deu É, de um broche eu achei incrível também. Acho que pode, esse é um bom caminho. Vai sair coisa legal daí. tá, obrigada. E tem o próximo aqui, esse mapa que eu adorei, não sei de quem é, porque eu salvei aqui e botei todos juntos para ficar menos pesado, para não acontecer de novo da nossa transmissão cair. Mas achei o máximo porque criou o mapa com os próprios acessórios, né? Os próprios aviamentos e pedacinhos de coisas, desenhos, linhas. Eu adorei. Quem é esse mapa? É meu, Clarissa. A massa, Clarissa. Quer falar um pouquinho do que tu tá tendo aí de ideia? Eu peguei, na verdade, tudo que eu tinha. Eu achava que eu só tinha papelão, fita e tecido, mas aí, cavucando, achei uma caixinha que eu tentei desenhar, mas ela tem a tampa cheia de glitter. É de papelão, mas com glitter. E aí eu não pensei exatamente numa ideia do que fazer, tá, só mais as cores, assim, o material. E aí eu coloquei exagero, porque eu acho que carnaval aqui em Pernambuco é isso, né? Muito exagerado, brilho, muitas cores, não necessariamente só de Pernambuco, né? As cores de Pernambuco, mas cores em geral. Aí eu pensei uma coisa assim, mas eu não tenho nada ainda definido sobre o que fazer. E aí eu tinha um diadema também, aí provavelmente farei alguma coisa de cabeça, né? Massa, massa. Eu acho que pode sair muita coisa legal daí. E é isso, tipo, Pernambuco é a temática principal, mas vocês podem brincar bastante dentro disso. Eu tô vendo esse tecidinho que tu tem aí, com uns elementos muito bonitos. Tu pode pensar em usar eles como figura. Enfim, eu acho que dá para sair uma coisa muito legal. Dá para ver a criatividade só na forma de fazer o mapa. Já a forma que você fez o mapa já foi uma coisa super criativa. Eu acho que vai sair coisa legal também. Deixa eu ver agora. Esse aqui, eu acho que era de Paula esse. Adereço de carnaval, Pernambuco, foi o que onde a gente parou, né? Eu não sei se Paula já explicou, já tinha explicado, não foi, Paula? Já expliquei sim. Pronto, massa, que a gente falou o negócio do elástico, né, do cabelo. Isso. Pronto, então eu vou passar o teu, era só para o pessoal ver de novo. E a gente tem esse aqui também. Se desse para eu dar uma aumentadinha.
Pronto, eu fui dar um zoomzinho no próximo mapa para a gente poder ler direitinho, porque ele era um pouquinho menor. Acho que agora dá para ver bem. Ó, de quem é esse mapa aqui? Para a gente É o conversar um meu, pouco. Quem é? Vanessa. Ah, massa, Vanessa. Quer falar um pouquinho do teu? O que é que tu estás pensando? Eu fiz uma coisa, acho que diferente, né? Eu pensei num cinto, e aí eu tenho algumas miçangas, como eu botei aí na cor vermelha, amarela e azul, aí eu pensei em fazer a base desse cinto com miçangas, né? E aí o tema que eu peguei principal, Pernambuco, a bandeira mesmo, as cores e os elementos da bandeira. E aí eu pensei em fazer as aplicações nesse cinto com os símbolos. Aí nesse lugar que está o céu, eu era para ter colocado o sol, aí eu coloquei o céu, mas eu, no caso eu faria o sol, a cruz, o arco-íris com as folhas que eu tenho. E aí, Entendi. por exemplo, eu tenho uma folha branca e tenho uma folha azul. Aí na branca, no caso, eu desenho e pintava. E aí eu recortava e colocava no cinto, como se fossem as aplicações. Arrasou, eu adorei a ideia do acessório, uma coisa não tão convencional. Deixa eu aceitar a Isabela aqui. Isso é uma coisa não tão convencional, um cinto, né? A gente não imagina muito e é muito legal. E eu tô amando a ideia de vocês. Adorei que tu usou a bandeira como referência. Eu tô animadíssima de verdade com esses acessórios. Só tá saindo, só tô vendo ideia legal, assim, tá muito massa. Obrigada, Vanessa. Nada. Deixa eu ver o outro aqui agora. Esse é o de. Eu não sei de quem é esse. Quem fez esse mapa? Tá aí. Brinco, diadema de carnaval, materiais EVA, papelão, arame, cores vermelho, roxo, laranja e bege. Será que a pessoa que fez esse mapa Ela é já. de Luana, mas eu acho que ela não tá ainda Ah, tá certo. Não, Quando ela entrar, então, se ela quiser, eu peço para ela explicar o dela. Mais massa. Deixa eu ver se tem outro. Esse aqui é o teu, Isa? Isso, esse é o meu. Massa. Quer falar um pouquinho do que tu tá tendo de ideia? Eu posso falar. Eu pensei, né, naquela frase que o povo sempre fala, meu país Pernambuco, quando tem alguma coisa que viraliza daqui, que história todo mundo fala, meu país Pernambuco. Aí eu falei, por que não colocar isso numa tiara, né, já que a gente tem tanto orgulho de falar isso. E aí colocar, né, com as cores da bandeira de Pernambuco e usar EVA com brilho, arame e fita, basicamente. E eu ainda estou pensando em colocar um brinco também, alguma coisa, mas aí, se eu tiver alguma ideia mais para frente, eu adiciono também. Massa, eu falei, mas meu telefone estava desligado. Adorei a ideia da frase. Eu acho que isso é muito legal, tipo, chama muita atenção, porque é uma coisa que só quem é pernambucano entende, né? Então, tem umas coisas que só quem convive que vai saber das frases, das brincadeiras que tem. E isso acaba chamando muita atenção de quem usa, por mais que vocês não estejam fazendo na intenção de vender, mas eu acho muito legal essa sacada das frases. Teve uma outra pessoa que falou das miçanguinhas, aí colocou palavras que descreviam o carnaval, eu achei o máximo. Acho que pode sair, acho que pode não, vai sair coisa legal aí com certeza. Deixa eu ver se tem mais algum mapa. E obrigado, Isa. Nada, obrigada também. Esse aqui eu acho que é de Larissa, não é, Larissa? Quer falar um pouquinho do teu? Qual a ideia que tu estás pensando? Já fez um desenho que eu estou vendo. Deixa eu ver. Larissa está no chat? Deixa eu ver aqui. Sim, se quiser pode falar. Vou falar pelo chat, tá bom? Pode falar por aí, sem problema. Estás pensando em fazer o quê? Deixa eu ler aqui um pouquinho de Larissa. Só podia ser de Pernambuco, adereço, tiara, arame, fita, EVA, glitter, diadema com cola quente. Já pensou em como o que vai precisar para essa estrutura desse diadema, né? Cores da bandeira, frevo e bloco. Pensou nas palavras. Parece que já tem uma ideia bem encaminhada, né? E eu particularmente gostei, isso pode ficar muito legal. Eu já tinha feito um trabalho da escola sobre o carnaval, sobre o frevo, mais especificamente. Daí ainda tem materiais que eu vou reutilizar eles. E aí eu vou fazer uma tiara. Perfeito, Larissa. Animada, estou animada para ver. Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu fechar aqui para poder... Tu vai estar fazendo um acessório e é a mesma história, né? Do upcycling. Tu pegou um acessório que tu já tinha para transformar num acessório novo. É uma super opção também, porque às vezes a gente tem um acessório
que a gente usou no carnaval, que é maravilhoso, mas, tipo, é uma coisa tão chamativa que a gente não quer, às vezes não quer usar de novo, né? Então, a gente transforma um acessório antigo num acessório novo. Muito massa essa ideia também, Larissa. Deixa eu interromper o compartilhamento agora. Estou muito, mas muito animada com os mapas de vocês. Pelos mapas dá para ver que vocês estão empolgados e que pode sair muita coisa legal. Vou voltar agora para a nossa aula. E aí eu vou compartilhar o meu também, que eu tentei fazer aqui rapidinho. Pensando no acessório, porque eu pensei em construir junto com vocês também, tipo, pensar junto, e junto com a aula, junto com o que a gente está conversando, e pensando nesse acessório, né? Não seria justo com vocês se eu pensasse muito antes. E aí, vocês já compartilharam os mapas mentais de vocês, agora o que eu separei aqui, né? Eu trabalhei mais com as palavras mesmo, coisas que eu pensei em trabalhar pensando nos materiais que eu tenho e na temática, e aí eu coloquei Pernambuco, cores, e aí acessório, formas, EVA, que é o que eu tenho, amarelo, que é a cor de EVA que eu tenho para trabalhar, e aí eu pensei em calor, me veio o sol na cabeça, e aí veio na minha cabeça fazer alguma coisa com referência ao sol do Pernambuco, da bandeira. E aí eu pensei no nome já desse diadema, que seria o sol pernambucano. Ainda não pensei exatamente como eu vou fazer, mas vai fazer referência ao sol e vai se chamar sol pernambucano. Deixa eu passar aqui. Tem alguém falando no bate-papo? Larissa, obrigada por nada. Deixa eu passar. E agora a gente tinha falado de um breve passeio por Pernambuco. Esse passeio que eu convido vocês para fazer é mais isso, é um momento de inspiração, né? Eu vi, assim, não, vocês vão ter mais inspiração, porque pelos mapas que eu estou vendo aqui, vocês já estão bem inspirados, desenhando coisas, tendo ideia, usando referências, conhecendo bastante. Eu sei que a maioria são pernambucanos aqui, mas tem gente de fora também. Tem uma pessoa que falou que era apaixonada pelo Homem da Meia-Noite. Eu não lembro quem era, não sei nem se é uma pessoa pernambucana. É Sandra, né? E aí, mas se tem alguém que não conhece, para não ficar injusto, eu decidi fazer esse passeio por Pernambuco para a gente poder se inspirar na hora de criar os nossos acessórios aqui. Isso, foi Sandra mesmo. E aí, para começar, eu trouxe como referência uma coisa que muitos de vocês já usaram e que eu achei o máximo, que é a nossa bandeira, que é linda, é muito bonita e é muito cheia de símbolos, é muito cheia de elementos visuais que podem virar acessórios. E aí a gente tem, além das cores, que não representam só a bandeira, mas representam o frevo, representam várias coisas, a gente também tem os elementos. A gente tem a estrela, tem o arco-íris, tem o sol, tem a cruz. Então, desse elemento, dessa figura que é a nossa bandeira, dá para tirar muita coisa para criar um acessório. Sou de Recife e moro em Olinda atualmente, massa. Então, mora pertinho do homem. Deixa eu passar aqui. Eu também trouxe alguns monumentos de Pernambuco, porque eles podem inspirar, não só a bandeira, não só o carnaval, várias coisas podem virar acessórios, tirar a inspiração, e a gente pode construir esses acessórios de forma mais abstrata ou de forma mais literal, vai depender muito do estilo de cada um. Isso aqui é para mostrar mesmo, para vocês irem saltando a criatividade. E aí eu trouxe a Catedral da Sé, de Olinda. Quem já foi sabe quão bonito é esse lugar, o quão inspirador é esse lugar. Não tem como não olhar para lá e não se deslumbrar. E trouxe as casinhas históricas do sítio histórico de Olinda, né? Que também é uma referência visual muito importante para a gente e que fala muito sobre Pernambuco e que é uma referência muito grande de Pernambuco. A gente também tem um sítio histórico lá em Igaraçu, que é muito bonito. Eu não trouxe fotos, mas fica aí a dica para quem quiser ver. E aí a gente pega a ideia é a gente olhar essas coisas e pensar em elementos visuais que lembrem. A gente pode pegar uma forma geométrica, a gente pode pegar uma cor, a gente pode ir desconstruindo isso se a gente não quiser usar uma coisa óbvia, sabe? E aí eu também, como fiz da outra vez com as cores, na nossa aula passada,
eu estou trazendo as referências e também estou trazendo coisas prontas para vocês identificarem como ir fazendo isso. Eu trouxe esse diadema que a gente fez no Vice Atelier, acho que foi na coleção de 2020, que é o diadema Olinda, todo inspirado em Olinda, como dá para perceber. E aí a gente usou a Catedral da Sé, a gente usou casinhas históricas, a gente usou o farol de Olinda. Teve alguém que falou de fazer o farol de Olinda colorido, não foi? Acho que vai ficar muito legal, inclusive. Usou o mar, usou o frevo, então a gente foi mais literal nessa representação para criar esse diadema. A gente falando aqui do chat, deixa eu ver, Sandra. Mais alguém falou? Thaisa, que lindo, massa, que bom que você gostou. Aí eu trouxe outra referência de monumento pernambucano, que é o Parque de Esculturas de Francisco Brenan. É um parque lindíssimo também, dá para tirar muita referência visual daí, muita coisa massa, muita estética, muita padronagem, dá para sair da caixinha usando os monumentos também. Para além dos monumentos, eu trouxe personagens. E eu vi que vocês já estão bem inteirados no personagem, né? Porque no mapa mental eu vi La Ursa, eu vi Homem da Meia-Noite, e esses personagens, eles aqui viram camisa, viram arte, viram acessórios, viram brincos. Então, eu trouxe alguns para vocês conhecerem, se é que já não conhecem. O querido de Sandra, o Homem da Meia-Noite. Para quem não conhece, para quem é de fora e está aqui fazendo curso com a gente, o Homem da Meia-Noite, ele é um boneco gigante, mas ele não é um boneco gigante, ele é o boneco gigante. Ele é um calunga, e ele sai à meia-noite, obviamente, do sábado de carnaval, e quando ele sai, a festa não acaba mais, é uma coisa inexplicável, as pessoas choram, a comoção é diferente, o homem tem uma coisa especial. E é um personagem, vamos dizer assim, do nosso carnaval, que é muito emblemático, e a partir dele a gente pode tirar referências para criar acessórios também. E aí eu trouxe alguns exemplos disso. Esse é um look de uma marca recifense, de acessórios carnavalescos também, roupas carnavalescas, chamada Colombina, muito massa, inclusive. E esse é um look todo inspirado no Homem da Meia-Noite. E aí a gente consegue ver algumas referências, né, visuais que falam do homem. As cores, principalmente verde e preto, são as cores. Alguém falou que tinha EVA verde e preto, e eu só pensei, Homem da Meia-Noite. São cores que falam do Homem da Meia-Noite. A gente também tem a cartola, que é uma coisa bem emblemática do homem, ele sempre sai com a cartola. A gente também tem a gravata do Homem da Meia-Noite, que geralmente é uma borboleta, e aí ela usa de outra forma, com a fitinha. Então, tipo, várias formas de transformar um personagem do carnaval pernambucano em roupa e em acessório. Agora, vamos lá. Tem uma outra peça aqui, que é um brinco da marca Trocando em Miúdos. Nesse brinco, ele também faz referência ao Homem da Meia-Noite, dá para ver, obviamente. E aí eu queria perguntar os elementos que vocês veem aí. Quais as coisas que fazem referência ao homem? Tipo, o que é que vocês veem nesse brinco que para vocês faz lembrar o Homem da Meia-Noite? Falem para mim um pouquinho agora. Porque, inclusive, tem um elemento que a gente viu ontem aí, um elemento visual que é muito massa. Vamos ver se alguém lembra. Mas o que é que vocês veem nesse brinco? Chapéu, Thaís Assunção. Verdade. Para mim, a cartola e a cor verde, sem dúvidas. Total. Com certeza. Cartola e o bigode. Massa, isso mesmo. Todos os elementos que vocês falaram são válidos, né? Tipo, a cartola, as cores, o bigode. É uma sacada muito legal você não fazer o rosto e lembrar do bigode e colocar ele como uma marca para lembrar do homem, sabe? E vocês lembram que a gente conversou ontem sobre tom? Olha esse retângulozinho branco que ela coloca. Eu estou falando ela porque eu sei que nesse caso são duas mulheres que fazem essa marca, que ela coloca na cartola. É para dar uma ideia de realidade. Talvez se ela deixa assim esse branco, é uma besteira, parece só um retângulozinho. Mas mudar tom, botar contraste, dar uma ideia de realidade, colocar uma sobreposição, tudo isso dá mais realidade para o brinco e deixa mais bonito. Sandra falou aqui também as cores e o bigode, a cartola e o bigode. Massa. Aí vocês percebem que dá para usar de várias maneiras, né? Duas maneiras diferentes de representar um mesmo personagem. Uma com roupa, outra com roupas e acessórios.
outros personagens emblemáticos do nosso carnaval que eu trouxe para vocês. A gente tem o Caboclo de Lança, que, tipo, é emblemático por si só, né? Ele tem muitas referências visuais. Tem essa peruca, que é lindíssima. A gente tem a flor que ele carrega na boca, que é sempre branca. A gente tem a roupa do caboclo, ela é sempre muito detalhada e muito trabalhada. É uma coisa muito bonita e trabalhosa de se fazer. E do lado a gente tem o nosso monumento maior, que é o Galo da Madrugada, né? O nosso é o maior bloco do mundo, então é muito difícil não conhecer o Galo. E o Galo todo ano muda, né? Essa época era a época da gente estar reclamando já, que galo feio, que galo bonito, mas não tem galo. Então, todo ano o galo muda de formas, e esse eu acho que, se eu não me engano, foi o galo de 2020, posso estar enganada, mas eu acho que foi de 2020. E é outra referência visual para a gente criar acessórios. A gente pode fazer realmente o galo, a gente pode pensar nessas formas, nessas cores que o galo tem, a gente pode tirar só a crista como elemento para um diadema, a gente pode tirar só as formas da roupa do caboclo de lança para fazer um acessório, enfim. Se joguem, abram a mente, olhem para essas coisas e pensem que elementos eu posso tirar daí para construir um acessório. E aí eu trouxe referências para vocês também. Esse é um acessório do Vice. E nele a gente se inspirou no galo, em Recife. Na verdade, eu mostrei aquele primeiro diadema, que é o Olinda. Aí eu achei que Recife podia ficar com ciúme e fiz um diadema Recife também. E aí nele a gente tem o galo, tem sombrinhas de frevo, tem as casinhas históricas, tem o sol gigantesco desse calor que eu não sei como é em outros lugares, mas aqui é quente, viu? Então, tem várias referências visuais a Recife nesse diadema. E aí vocês também podem pensar nas referências de vocês. Outra coisa que a gente tem, que eu trouxe, foi essa ombreira. É uma ombreira que se chama ombreira caboclo de lança, e ela é toda de lantejoulas em cima. A ideia é que a ombreira faça referência à vestimenta do caboclo. E essa eu queria trazer para mostrar que também a gente não precisa ser sempre literal, né? Tipo, eu quero fazer um galo mesmo, mas eu quero só usar uma referência. Nessa ombreira eu preferi só dar uma ideia, só trabalhar da mesma forma que se trabalha na hora de fazer a roupa do caboclo. Não necessariamente fazer o mesmo desenho ou fazer a mesma roupa, não que não possa fazer. Mas é isso, cada um vai descobrir a forma que gosta de trabalhar. E aí eu trouxe alguns ritmos pernambucanos também, porque é mais uma fonte de inspiração para vocês na hora da gente começar a pensar e desenhar esse acessório. Eu trouxe imagens de frevo e maracatu, que são os que mais bombam no carnaval, mas temos vários ritmos tipicamente pernambucanos. E aí, que dão muito pano para manga, sabe? No frevo a gente tem as cores, no frevo a gente tem as poses, no frevo a gente tem a energia, tem tudo que o frevo traz que pode virar acessório, pode virar inspiração. E não temos só esses instrumentos, ou esses ritmos, né? A gente também tem o coco, a gente também tem o caboclinho, temos diversos ritmos pernambucanos que podem inspirar vocês a criarem acessórios. E aí eu trouxe algumas inspirações minhas que foram em ritmos de carnaval. No frevo eu escolhi os instrumentos para virar uma inspiração, né? Esse brinco é o brinco tuba do Atelier e o brinco trompete. E eles foram inspirados nas nossas orquestras de frevo. Então, quando a gente pensar em uma coisa, se a gente vai pensar no monumento, se a gente vai pensar no personagem, ou se a gente vai pensar no ritmo, a gente não precisa só necessariamente pensar naquilo. Se é frevo, então só pode ser a sombrinha. Pode também, não é um problema. Mas o que mais o frevo tem? Tem as orquestras, tem as passistas, tem os movimentos que as pessoas fazem, tem a história. A gente pode se aprofundar muito para construir um acessório. Então, vamos embora nessa construção. Aí o que eu falei a vocês, né? A gente pode ter várias formas. Em seguida, eu trouxe esse outro brinco que também é inspirado no ritmo pernambucano. E aí é uma ideia mais simples, é só a sombrinha, mas é um brinco muito massa que eu gosto muito, que a gente fez para a coleção de 2020, eu acho, não foi? De 2020, e foi um brinco muito massa, inspirado no nosso ritmo pernambucano. Falei de caboclinho, olha aí, uma outra referência visual para vocês. Aí a gente vê bastante pena, bastante pedraria. Então, assim, se joguem para fazer referências
visuais a Pernambuco. E como eu disse, se não se sentirem à vontade e quiserem usar uma outra temática, não é um problema. Mas a gente tem muita coisa que pode ser trabalhada. E agora a gente vai para desenho de moda. Saímos do nosso passeio por Pernambuco para entrar no desenho. Então, vamos lá começar a falar sobre desenho. Desenho de moda, na verdade, quando a gente pensa em desenho, a gente tem duas formas de pensar no desenho de moda. Existe o desenho de moda e o desenho técnico de moda. E eles são diferentes e têm funções diferentes. E a gente vai aprender um pouco, conversar sobre isso, trocar figurinhas sobre isso hoje, porque isso é muito importante na hora de criar um acessório. E antes de conversar sobre isso, eu queria saber de vocês, quem já desenha? Se tem alguém que já desenha, se tem alguém que não desenha, que gosta de desenhar, como é a relação de vocês com o desenho? Falem para mim um pouquinho, por favor, seja pelo chat ou por aqui, para a gente poder ir entendendo como vai ser essa nossa construção de desenho. Eu não desenhava nada, assim, era de boneco de palito para baixo, mas aí desde o começo da pandemia, desde assim, do meio de 2020, eu comecei a costurar algumas coisas em casa. E aí, por gostar de costura, que eu tô tendo que aprender a desenhar, ainda o básico do básico, mas é a única relação com o desenho que eu tenho. Massa, perfeito. Mas é assim que vai caminhando mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenho. Deixa eu ver quem mais falou. Mais alguém quer falar no microfone antes de eu ler os comentários? Deixa eu ver. Clebson, mais ou menos. Eu vi que Xavier, ele colocou no mapa mental dele, tinha os desenhos, sim, viu? Thaís Assunção, nunca desenhei. Massa, mas vamos se jogar hoje, durante esses dias. Valéria, não desenho. Sandra, eu gosto de desenhar, nunca fiz curso, mas consigo desenhar. Massa. É isso. O desenho, eu acredito, eu enxergo o desenho muito assim. Ele é muita prática. Quanto mais você desenha, mais ele vai acontecendo. E a principal questão com o desenho, para mim, é não ter medo de se jogar. Não ter medo de fazer, não ter medo de desenhar, porque para fazer o que a gente considera bonito, a gente precisa fazer o que a gente considera feio primeiro. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Não sou muito boa, não. Isabela Souza, que estudou comigo, você é boa sim, pelo menos o que eu lembro. Arrasa muito no desenho. Mas vamos lá. Então, o desenho de moda... Sou muito... Obrigada. Quer dizer, o desenho de moda... quando a gente divide em desenho técnico e desenho de moda, a gente vai falar primeiro do desenho de moda. E o que é que o desenho de moda ele precisa ser? Ele precisa ser um desenho atrativo. Ele precisa chamar a atenção das pessoas. Ele é o produto final. Ele é aquele desenho que vocês vão olhar e vão dizer assim, nossa, eu quero essa roupa, eu quero esse acessório, eu quero essa mesa, esse objeto que eu desenhei. Ele é feito para encantar a gente. Então, geralmente, ele é sempre muito colorido. Geralmente, ele é sempre muito colorido. Gente, desculpa, porque deu um probleminha aqui de novo. Vocês estão vendo a minha tela? O que é que vocês estão... Tá aparecendo aí para vocês? Está aparecendo no slide? Aqui só tá aparecendo tu. Tá. Então, eu vou compartilhar novamente. Pronto. Vocês estão vendo o meu slide agora? Apareceu aqui. Pronto, perfeito, gente. Desculpa, é que hoje o computador está meio lentinho, dando umas travadinhas, voltando, mas vai dar certo. Enfim, aí o que eu estava falando era sobre o desenho de moda, né? Ele precisa ser atrativo, então é muito comum que o desenho de moda, por exemplo, seja sempre muito colorido, que a gente coloque no desenho de moda um cabelo, um rosto, um acessório, um sapato, um complemento, porque ele precisa chamar atenção, ele precisa ser bonito por inteiro. É como se ele fosse o final daquilo, eu preciso ver ele completo. Vocês concordam comigo que eu tenho uma foto de uma camisa, por mais que ela seja bonita, mas seja uma foto só da camisa parada, ela não tem o mesmo efeito de uma foto quando a gente posta e tem um modelo, uma modelo lá, bonitona, estilosa, usando a peça, né? Chama mais atenção a coisa completa. Então, o desenho de moda ele é aquela coisa mais completa para ser bonita e para chamar
atenção de quem vai comprar ou de quem vai usar. Então, a gente tem aí as características do desenho de moda, ser atrativo e composto por vários elementos, e a representação do produto final. E aí, quando a gente pensa em desenho de moda, a gente pensa nos croquis, logo é o que vem à nossa cabeça, né? E por mais que a gente pense em acessório, como eu disse, desenho é construção, quanto mais você desenha, melhor você fica, e assim vai. Então, eu trouxe um pouquinho de como começar esse desenho de moda. A Paula que falou aí que está começando a ter essa vivência com desenho, acho que muitas pessoas já viram isso, mas quem não viu vai ver agora como a gente começa a pensar a desenhar esse croquis, né? E aí, o início do desenho de um croquis, quando a gente fala de corpo, sempre é pensar na pose, porque a partir da pose, a gente faz a linha do equilíbrio, que é essa linha que vocês estão vendo aí no meio do corpo da boneca e da modelo. Essa linha, ela segue a pose da boneca e, consequentemente, ela ajuda a gente na hora de criar o desenho dessa boneca ou desse boneco. E aí, depois de traçada a linha do equilíbrio, eu costumo fazer cabeça, ombro e quadril, porque a gente... Observem o primeiro desenho, o segundo e o terceiro. A gente faz as formas mais quadradas mesmo, não precisa se preocupar em fazer certo a princípio. A gente faz aquele trapézio do ombro, a gente faz esse trapézio invertido no quadril, e depois junta criando a cintura, para depois ir para mãos, para depois ir para pernas, para depois ir para detalhes. Então, eu coloquei aqui os desenhos de maneiras de fazer as mãos, sabe? De como utilizar disso, olhando isso, você pode ir pensando em como dar as formas mais volumosas de uma mão, de um pé. E aí eu coloquei exemplos também de desenho de moda para justificar o que eu estava falando para vocês, que o desenho de moda ele é sempre muito atrativo. Então, sempre se joguem nas cores na hora de desenhar, sempre se joguem nos elementos visuais, em brincos e cabelos, porque é isso que vai deixar o desenho de vocês atrativo. E aí eu trouxe alguns desenhos de moda de acessórios também, porque a gente falou muito de... Eu mostrei muitas referências visuais para roupas, para corpo, né? Porque a gente faria aquele desenho para depois, só por último, depois que a gente faz todo o manequim, o croquis, que a gente vai desenhar a roupa. Mas para os acessórios também é muito importante o desenho de moda. Primeiro porque eles vão dar uma noção do que você vai fazer. É uma forma de se organizar. Se eu sei o que eu vou fazer, eu não saio gastando a torta direita, experimentando materiais, errando e não errando. Não que esse também não seja um processo criativo válido, mas quando eu penso em desenhar, dizer, poxa, eu gostei disso, eu desenhei, eu visualizei isso vai ficar bonito, a gente acaba perdendo menos tempo. Então, o desenho de moda, ele não é só para ser atrativo também, ele tem uma função, ele ajuda a gente a economizar tempo. E aí eu trouxe um desenho da coleção de 2019, do Vice Atelier de Carnaval, que se chamava Só Podia Ser de Pernambuco, era todo inspirado em Pernambuco. E aí, os elementos visuais que vocês podem ver, o sol, as penas fazendo referência às cores, as penas de galo para fazer referência ao galo. Temos outro acessório também, que rolou o desenho de moda antes da produção, que é esse penacho de orelha que a gente tem no Vice Atelier. Na verdade, esse é até com pedrarias, não é o primeiro que eu desenhei, mas esse de pedrarias surgiu a partir desse desenho. E aí eu trouxe esse desenho aqui, me expondo para vocês, que é para falar sobre não ter vergonha de desenhar, porque a gente vai precisar desenhar durante o curso. E o que é que eu quero de vocês? Eu não quero que vocês sintam vergonha do desenho de vocês. Desenho é prática, assim como criatividade, desenho não é dom, então não sintam vergonha de desenhar, não sintam vergonha de mandar o desenho de vocês, porque a gente está aprendendo. E aí eu trouxe um desenho meu de quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, e um desenho meu do final do mesmo semestre, para vocês entenderem que isso de, eu não sei desenhar, eu só desenho boneco de palito. Você só desenha boneco de palito porque você nunca precisou desenhar. Mas quando você precisar desenhar, você vai entender que você vai conseguir, e é isso que eu quero pedir para vocês. Se joguem e não tenham vergonha. E agora a gente entra em desenho técnico, mas antes de entrar, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa. Uma pausa para a gente organizar as coisas aqui, para fazer umas anotações e para a gente descansar um pouquinho também, para finalizar com desenho técnico e mais algumas coisinhas. Pode ser?
Pode sim. Pronto, então a gente vai dar essa pausa e eu coloco novamente no grupo quando a gente voltar. Valéria Moraes, eu compro o que eu acho bonito e depois que eu vou fazer. Mas acontece também, como eu disse, é um processo válido, Valéria. Não é um processo que não. Então se eu fiz assim não está certo. Não, é a forma que você faz e é válida. Agora, vai ser muito bom para você também já ir certo. Eu vou comprar isso, isso e isso, porque eu já sei o que eu vou fazer. Também é uma opção. Sim, 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 todo mundo concordando. Então já já a gente volta, tá, gente? Para falar de desenho técnico de moda. Aceitar a Antônia, tem mais gente entrando, deixa entrar todo mundo, que a gente começa. Entrando Clarissa. Entrando Larissa. Acho que foi todo mundo. Deixa eu dar uma olhadinha. Se não, de acordo com o que for entrando, a gente vai continuando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. Pronto. A gente tinha falado de desenho de moda, né? E agora a gente vai falar de desenho técnico. De moda também. E aí, o que é o desenho técnico de moda? Qual a diferença dele para o desenho de moda? O que é que ele traz de diferente? O que é que ele agrega para a gente na produção? A princípio, o desenho de moda, ele, como eu disse, ele é feito para ser atrativo, né? Mas o desenho técnico, ele não é pensado para ser atrativo. Não que ele não possa ser bonito, mas essa não é a principal função dele. A principal função do desenho de moda, técnico de moda, é mostrar para a gente a estrutura da peça. É fazer a gente pensar o que é que a gente vai precisar para aquela peça, se for uma roupa de aviamento, de linha, de costura, se for um acessório de estrutura, de acabamento, porque a gente vai precisar. E quando a gente não faz um desenho, o que é que acaba acontecendo? A gente descobre na hora. Tá, isso não é válido? É sim, é válido que a gente descubra na hora e consiga concluir o nosso acessório, mas quando a gente desenha e pensa nisso antes, a gente economiza tempo e dinheiro, porque muitas vezes a gente precisa acertar várias vezes para descobrir qual é a maneira certa de fazer aquilo. E quando a gente coloca a cabeça para funcionar e pensa em estrutura e pensa em tudo isso, a gente consegue economizar bastante. Então, o que é que o desenho de moda precisa conter? Ele precisa conter todos os detalhes da peça, identificar a estrutura e a montagem, como eu tinha dito antes, e proporcionar a visão das faces da frente, verso e laterais do objeto. Ou seja, além de tudo, o desenho técnico ele ainda tem umas regrinhas. Diferente de um desenho de moda, que eu posso fazer um croquis só da frente da peça, seja uma roupa ou seja um acessório, no desenho técnico eu preciso fazer o desenho da frente e do verso da peça. Porque, deixa eu aceitar a Thaís aqui. Porque o que é que acontece? Esse desenho, ele também ajuda as pessoas a reproduzirem uma peça. Quando a gente cria alguma coisa, às vezes, quando a gente não desenha, não tem aquilo salvo, quando a gente vai recriar, a gente esquece de alguns detalhes. Isso é muito ruim. Afinal, quem compra, por exemplo, vê uma coisa e não quer chegar lá e receber outra. Então, o desenho técnico é praticamente um documento que ajuda a gente a identificar tudo que tinha naquela peça antes. Então, é necessário que a gente tenha a frente e as costas sempre, obrigatoriamente, do desenho técnico, porque a gente precisa entender o que é que tem ali por trás. Quando a gente vê um vestido lindo no desenho de moda, a gente viu no desenho de moda, deixa eu voltar aqui. Quando a gente vê um macacão desse, por exemplo, a gente acha lindíssimo. Poxa, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas como é que ele fecha?
Atrás é um botão, atrás é um zíper, atrás é um colchete. O que é que tem atrás? Como é que ele entra, sabe? E quando a gente vê, a gente não se preocupa com isso. Mas quando uma costureira ou um costureiro vai reproduzir essa peça, ele precisa saber. E com esse desenho aí, por mais bonito que ele seja, ele não sabe. Mas com um desenho técnico de moda, a gente descobre o que é que tem atrás de uma peça. E isso também serve para um acessório. Eu estou usando os exemplos com as roupas para vocês, mas tudo isso se aplica para os acessórios. E aí, deixa eu voltar lá no nosso desenho técnico. E aí, além das regras que eu estou falando, precisa ter a frente do desenho as costas, em alguns casos, o desenho também precisa ter a lateral. Não é obrigatório, mas o que é que acontece? Às vezes tem um detalhe na lateral da peça que precisa ser descrito também. Outra coisa que é muito comum no desenho técnico, mas não é obrigatório, são as cotas. São essas linhas que vocês estão vendo aí, que geralmente dão as dimensões do tamanho da peça. Eles dizem, ó, a manga tem tantos centímetros, do ombro para a gola tem tantos centímetros, e isso também ajuda na hora da conferência da peça. Quando a gente tem uma grande produção, a gente precisa conferir se tudo está igual, ou se não tem uma diferença muito discrepante. Então, essas medidas ajudam a gente a conferir. E, no final das contas, todo desenho técnico geralmente vai... Deixa eu aceitar a Sandra aqui. Só um minutinho, tem mais gente querendo entrar. Deixa eu aceitar as pessoas. Pronto, tem mais alguém entrando, só um minutinho. Pronto. E no final das contas, geralmente os desenhos técnicos, eles vão para fichas técnicas, que são os documentos que ajudam a gente a ter toda a noção daquela peça. Como ela é feita, o que é que foi usada, como ela é estruturada. E aí vocês podem estar pensando, massa, Rai, mas isso são para grandes empresas, isso não vai se aplicar para mim, eu não preciso necessariamente fazer um desenho técnico, um desenho de moda de todo acessório que eu criar. Não, realmente você não precisa, mas isso lhe ajuda bastante. E se engana quem acha que isso só ajuda as grandes empresas, principalmente para a gente que é pequeno, que não tem controle. Às vezes a gente fez um acessório lindo, comprou um aviamento lindo numa loja que a gente passou, e a peça vendeu pra caramba, mas e depois? Acabou. Eita, onde foi que eu comprei? Eita, será que ainda tem daquele? Eita, eu vendi pra caramba, muita gente querendo comprar e eu não tenho mais. E eu só consigo comprar naquela lojinha do bairro, não sei quem é o fornecedor maior. Então, o desenho técnico, ele é importante, e o desenho técnico e a ficha técnica, para ajudar a gente a ter essa organização e a não cometer esses erros, e a não passar por sufocos, principalmente para quem tem loja e quem tem marca. Deixa eu passar aqui. E aí eu trouxe algumas imagens de desenhos técnicos. Esse é um desenho técnico meu para a faculdade, de algumas peças. E aí vocês veem que é um desenho mais chapado, né? Ele não é um desenho que tem tanto movimento como os desenhos de moda. Ele geralmente é só a roupa, como vocês estão vendo, não tem manequim, é só a peça mesmo. E é muito importante nesse desenho a gente mostrar detalhes, como pés-ponto, quantas agulhas vão ter no desenho, onde fica a barra, centímetro. Ele é um desenho realmente mais duro, mais reto. E aí eu trouxe um exemplo de uma ficha técnica para vocês. Algumas pessoas já podem ter visto, se alguém não viu, vai ter o primeiro contato com a ficha técnica agora, mas tá aí a importância da ficha. Esse foi um macacão que eu fiz para uma coleção da faculdade, e aí, além de dar todas as informações para quem vai costurar, a gente também se dá as informações, como eu tinha falado. Aí a gente tem onde foi comprada a etiqueta de tecido, a etiqueta decorativa, a etiqueta de tamanho, a etiqueta de composição. Tudo isso é importante quando a gente vai construir uma peça, para que tudo fique no mesmo lugar, a gente precisa informar onde vão ficar essas etiquetas. E do outro lado da ficha, na segunda página, a gente também tem uma parte super importante, que é a valorização do nosso produto. A gente está aqui conversando, a gente tem 2 dias de curso, vai ter mais 2 dias, a gente vai criar um acessório muito bonito. Todos vocês estão mostrando o quanto tem potencial, soltando a criatividade de vocês, construindo um mapa mental. A gente constrói uma coisa sempre com muito carinho, para, de repente, não conseguir valorar o que a gente constrói, né? Tipo, qual é o preço que eu boto? A gente não pode olhar um acessório e dizer, eu acho que isso vale R$50, eu acho que isso vale R$20.
a gente precisa ter noção do quanto vale o nosso trabalho. E a ficha técnica também ajuda nisso, a gente parar e colocar o valor do nosso trabalho, o valor da embalagem, o valor da etiqueta, o valor da bolsinha que a gente faz para entregar o acessório. Então, tipo, a ficha técnica é uma forma de organizar e colocar preço nos seus produtos também. Eu trouxe mais 2 exemplos de ficha técnica, porque é isso, não tem uma regra também. Toda ficha técnica tem que ter isso ou aquilo. Você pode criar a sua ficha técnica. Eu, Rayane, tenho a minha ficha técnica de acessórios, mas, de repente, Valéria, que tem uma marca, ou Sandra, que tem uma marca, acha que na ficha dela é mais interessante conter algumas informações que a minha não tem. Então, eu inclusive, acho muito melhor do que pegar uma ficha na internet, é você construir a sua própria ficha técnica. E aí eu trouxe um exemplo com acessórios também, para a gente sair do mundo das roupas e vocês entenderem que isso também é importante para os acessórios. Uma ficha técnica de produto de uma bolsa, né? E aí você vê o quanto ele detalha as coisas, o tamanho da fivela, o tamanho do passante, a distância que tem de uma alça para outra, o comprimento da alça, a distância que a alça tem, enfim, todos os detalhes são colocados para que quando essa bolsa for reproduzida, não aconteçam erros. Aí a gente tem também uma ficha técnica, só um minutinho, de um brinco, tem gente falando aqui, fiz isso na minha loja, eu mesma fiz a ficha técnica. Eita, que massa, Isabela, que massa. Se quiser compartilhar com a gente depois tua ficha, mandar lá no grupo, eu vou gostar de ver. E eu tenho certeza que depois que você fez, você deve ter percebido a diferença, né? Tipo, é muito importante para a gente. Aqui no Vice Atelier, quando eu comecei, eu não fazia nem ficha técnica, nem desenho de moda. E aí eu comecei a desenhar, porque foi importante para mim desenhar, para ter noção de como funcionava, para não me desgastar tanto pensando em como juntar as coisas, e isso facilitou a minha vida, principalmente o desenho técnico, na verdade, porque às vezes eu pensava numa coisa bonita, e aí, quando eu ia fazer, eu dizia, tá, mas como é que eu deixo isso em pé? Como é que eu deixo isso reto? Como é que eu faço isso balançar, como eu estou imaginando na minha cabeça? Sabe? Então, o desenho técnico, ele é muito importante, porque ele faz a gente pensar na estrutura daquele objeto, principalmente para os acessórios. E agora é o meu pedido. Vamos desenhar. Vamos desenhar. O que é que eu quero pedir para vocês? Que a gente faça 2 desenhos durante esses dias de intervalo que a gente vai ter de curso, né? A gente teve curso ontem e hoje, e aí na próxima semana a gente tem curso de novo na segunda e na terça. Eu queria pedir para vocês para a gente tentar desenhar naquela história que eu falei de não tenham vergonha. Não tenho vergonha de, meu desenho é feio, eu não sei desenhar nada, eu só desenho palito. Não tenho vergonha. Se joguem no desenho. E eu queria pedir um desenho de moda do acessório que vocês estão pensando em construir. Ou seja, a gente já viu várias ideias aí. Xavier mostrou o colar que ele estava pensando. Larissa já desenhou o diadema. Só que eu quero que vocês façam numa folha só o acessório de moda de vocês, o desenho de moda de vocês, do acessório. E que depois vocês façam também o desenho técnico. Poxa, Rai, mas eu não sei fazer desenho técnico, como é que eu vou fazer isso? Pensem na estrutura, pensem assim, eu fiz um diadema, né? Frevo, mas esse nome frevo, como é que ele vai ficar preso? Vai passar um arame por dentro. Então, tentem mostrar no desenho esse arame que passa por dentro. Tentem indicar, riscar. Não precisam se basear pelos desenhos que vocês veem na internet. Façam um desenho de vocês. Então, eu queria pedir 2 desenhos para vocês, um de moda e um desenho técnico. E também dizer que, apesar de a próxima aula ser só na segunda-feira que vem, eu estou disponível para ajudar vocês esse tempo todo. Então, vai construindo o desenho. Se quiser botar lá no grupo e dizer, o que é que tu acha disso? Tu acha que tá legal? Tu acha que tá faltando, que tá bom, que não tá? A gente vai conversando sobre o desenho de vocês. Eu também vou fazer 2 desenhos, vou trazer para mostrar para vocês e vou colocar no grupo para vocês. E também, se não se sentir à vontade de colocar no grupo, manda no privado que eu respondo. Mas eu acho muito legal quando a gente compartilha no grupo, como foi hoje, porque a gente vê um do outro, se inspira um no outro. E aí eu queria saber se vocês topam mais essa atividade, que é construir esses 2 desenhos. Preciso da resposta de vocês para saber. Me digam. Deixa eu ver aqui. Ale, com certeza. Então, já temos uma pessoa aí para fazer desenhos técnicos e de moda. Mais alguém se candidata? Vamos se animar. Ok, Valéria também. Massa, Valéria. Sandra Lopes, vamos fazer o desafio. Amei, vamos tentar. Posso tentar. Massa Xavier.
tentem mesmo. E, ó, se vocês tentarem, já está valendo. Não tem se eu tentei e ficou feio meu desenho, não. Não existe isso. A gente vai construir com o desenho de vocês. E outra, a gente está pensando em fazer o nosso acessório, certo? Então, isso vai ser essencial para a gente fazer nosso acessório, porque a partir disso, a gente vai pegar os desenhos de vocês e vai dizer assim, massa, o que tu pensou é massa, mas esse arame não segura esse diadema que tu tá pensando, vamos pensar em outro arame. A massa que Paula quer fazer com elástico, mas desse jeito, Paula, a gente vai olhar teu desenho e vai dizer, desse jeito com elástico, não vai dar certo, vai cair da tua cabeça. Vamos pensar na outra forma. Então, juntos e com o desenho de vocês, é que a gente vai pensar, vai concretizar a nossa ideia de acessório. Então, não deixem de fazer e não tenham vergonha, porque é isso. Desenho é prática, não é dom, e cada um faz no seu tempo. Deixa eu ver quem mais topou. Antônia topou, tô dentro. Massa, Antônia. Eu vou ficar animada, ansiosa para ver. Vanessa também, Larissa também. Larissa já se soltou no desenho hoje, vai se soltar mais ainda. Então, a gente fica com essa tarefinha de casa, para vocês e para mim também. Fazer um desenho técnico de moda e um desenho de moda. De preferência, o desenho de moda de vocês, coloquem cor, pintem, porque a pintura ela é essencial para a gente também pensar nas referências visuais. Se vocês estão pensando em fazer coisa com... Lembre-se também das referências que a gente mostrou hoje, né? As ideias de temas pernambucanos, ritmos, monumentos, personagens. Então, tentem se jogar nisso e usar as cores que fazem referência a isso. Então, tentem colorir o desenho de moda de vocês, porque isso é importante, isso deixa ainda mais criativo. E, se eu puder fazer mais um pedido, quem puder mandar o desenho técnico e o desenho de moda na segunda de manhã, vai ser massa, porque hoje acabou que ficou computador gravando, filmando, transmitindo, tudo ao mesmo tempo, acaba ficando muito pesado. E aí atrapalhou um pouquinho a nossa aula, né? Acabou caindo em alguns momentos. Mas aí, se vocês mandarem na segunda, eu já deixo tudo organizadinho, as artes e os desenhos de vocês, para a gente conversar sobre o desenho, falar, interagir. Então, se der tempo de mandar na segunda de manhã, vai ser ótimo. Se não der, também não deixe de vir, nem deixe de mostrar, porque não mandou a tempo, ou porque não conseguiu, nem nada. O importante é vocês estarem aqui para a gente construir esse acessório. E eu acho que é isso. Por hoje é só. Obrigada a vocês que participaram da aula. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Se quiserem falar alguma coisa, o microfone está aberto para vocês agora. Deixa eu ver a gente falando aqui. Valéria, amei. Que bom, Valéria. Fico feliz, de verdade. Só eu sei como eu gosto do meu trabalho e fico muito feliz de ver a galera participando. Daí eu estava no intervalo, eu estava aqui bebendo água e dizendo, velho, o pessoal mandou uns mapas mentais massa, e já com ideia de acessório. Eu estou muito empolgada para ver vocês construindo esse acessório. Então, fico muito feliz de saber que vocês estão gostando também. Ale, obrigada, Rai, foi massa. Thaís, obrigada, tô amando. Xavier, tô gostando. Gratidão, em pé. Então, em pé segunda. E não se acanhem, não. Se tiverem vontade de perguntar ou de mandar foto, obrigada, Rai. Obrigada a vocês, Isabela. Se tiverem de mandar foto, de tirar qualquer dúvida, se quiserem um slide do curso, o conteúdo, para se guiarem em desenhos, podem me falar que eu mando o slide para vocês por e-mail. Enfim, precisando é só falar que estão aqui. E até segunda.